Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o tema vai ser o seguinte: vamos falar daquela fase em que você começa a questionar tudo que você antes aceitava. Tudo que antes você tá tudo bem, eu aceito, pode vir aqui, não tem problema. Pode deixar que eu faço, pode deixar que. Não, sim, pode deixar que eu levo. Antes você aceitava, hoje você já não aceita mais. Então hoje a gente vai falar desse tema aqui. Então antes da gente seguir, já deixa seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho aí para você estar recebendo vídeos aqui nessa pegada um pouco mais solta, temas mais puxados pro acontecimentos do dia a dia aí de cada um de nós. E a ideia aqui é somente passar uma mensagem e contribuir, não tem requisinho milagroso, não tem nada disso. Fechado? Tamo junto, então bora lá pro vídeo. Pessoal, tem uma certa altura da vida, né, que a gente começa a ser um pouco mais seletivo em tudo que a gente faz. E aí, sempre começa a fazer aquela pergunta bem baixinha no nosso ouvido, que é o seguinte: por que eu aceito isso? Eu lembro que eu já tenho há 7 anos com marketing digital. Só que há uns 3 anos atrás, essa pergunta começou a vir na minha cabeça. E assim, ó, eu lembro que quando antes desses 3 anos, né, todos os tipos de cliente que eu aceitava era por dinheiro. Eu não olhava o nicho, eu não olhava o tipo de cliente, eu não olhava a energia do cliente, eu não olhava se o cliente tinha dinheiro realmente para me pagar ou não. Eu não olhava se eu poderia gerar resultado suficiente para aquele cliente ou não. Eu lembro que eu aceitava todos os tipos de cliente, cara. Só pra, olha, o cliente é de tal nicho. Não, é R$ 800, R$ 900, é 200 euros, 300 euros. Eu nem aceitava. Eu nem perguntava muitas das vezes. Não fazia briefing. E por muito tempo, cara, eu achava que aquilo ali tá tudo bem, porque eu precisava de dinheiro na conta. E eu via que cada vez que eu aceitava, cara, ia sugando a minha energia. Cada vez mais eu ia drenando e tava cansado mentalmente, cara. Eu não tava isso direto. Eu sempre vivia cansado mentalmente, cara. E ela chega, velho, quando você começa a perceber que muitas das coisas que você aceitava como normais, nada mais é do que hábitos que nunca você parou pra questionar, você nunca parou pra fazer essa pergunta. E aí é crenças que você às vezes herdou lá de trás, padrões que você veio copiando sem perceber. Você já deve ter visto algum exemplo na internet e é sobre o cara pergunta, né, pra uma pessoa assim, ó: nossa, com quem que você aprendeu a colocar o alho no arroz? Vou dar um exemplo aqui tosco, tá? Aí a menina fala assim: eu aprendi com a minha mãe. Aí a mãe vai e pergunta: ó, com quem que você aprendeu a colocar o alho no arroz? Eu aprendi com a mãe aprendeu com a mãe. Mas com quem que você aprendeu? Aí a mãe, a avó, você vai perguntando cada vez mais que vai chegando, vai um aprendendo do outro, e você às vezes só herdou esse tipo de ação, entendeu? Funciona da mesma forma. Tem hábitos que a gente carrega com a gente, eu tenho um monte de hábitos sim, que é desde de passados que você criou padrões na tua cabeça, tá? Isso é difícil quebrar, não se preocupa. Mas quando você começa a se perceber, a fazer perguntas, a questionar que por que eu repito esse hábito sempre? Por que eu não posso fazer outro? Aí você começa um processo de mudança. Porque aí assim, cara, acontece, não é só pequenas coisas, não é só grandes coisas. Você vai ver que começa... Qualquer situação você começa cara, por que eu tô aceitando isso? Por que eu fico nessa conversa? E quando eu quero dizer não, eu digo sim. Por quê? Por que eu sigo aqui fazendo esse negócio? Por que eu sigo fazendo esse caminho, sendo que ele não é esse caminho? Perguntas, cara, começam umas perguntas tão tontas, mais simples e profunda. E aí você começa a perceber. E aí você começa a perceber que, nossa, que chato que eu tô questionando tudo. Muitas vezes, às vezes, vai ter questionamentos que vai doer, cara, porque quando você começa a ver que não dá mais pra fingir aquilo ali, não dá mais pra fingir que não tá vendo, você começa a perceber que algumas escolhas não fazem mais a verdade sobre você, entendeu? Ou não era a sua verdade, muito depende era o medo de não tomar aquela decisão. Então por que, eu tenho que pôr o alho no arroz só por medo de minha mãe me julgar? Vou dar um exemplo aqui, né, do que eu dei aqui, do exemplo. Nossa, mas minha avó vai achar ruim, porque eu não tô pondo alho no arroz, mas eu posso fazer o alho sem arroz também? O que tem? Eu não preciso da aprovação dos outros, entende? Do que os outros esperam que eu faça. E quem tá nessa fase, cara, às vezes é complicado porque pode se sentir sozinho. Mas nem todo mundo ao redor faz essa mesma pergunta.
Entendeu? E você começa a perceber que cresceu tem um custo social, velho. Porque você começa a questionar tudo. Você começa a ser o cara mais chato, mais questionador. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Questionar não é sair destruindo tudo, velho. Muita gente confunde essa fase. Acha que questionar significa virar do contra pra tudo, ou sair rompendo, sabe? Sair brigando com todo mundo, questionar, não é isso aqui, não, é vermelho, é amarelo, é isso, é aquilo. Não, não é isso. Na maioria das vezes é um movimento interno primeiro, cara. É muito individual. Você começa a olhar para a própria vida com mais honestidade. Então, por isso que é meio solitário. Porque nem todo mundo ao seu redor está nesse momento, velho. Você tá cheio de pergunta nova. Muita gente ainda está confortável com as perguntas antigas, não querem fazer essas perguntas. E aí nasce aquele sentimento estranho, tá? De desconforto. Não é que você se sente melhor ou mais inteligente que os outros. Nem eles estão errados também. É só um timing de diferente de consciência, de nível de consciência, de vibração. Entende? Porque quando você começa a questionar muita coisa ao mesmo tempo, parece que, cara, tudo fica um pouco estranho, entendeu? Coisas antigas começam a aparecer e vir pra querer te tirar do lugar. Decisões que antes você já estava acostumado a tomar por hábito, agora ficam meio nebulosa, ficam meio estranha. Entende? Então, assim, ó, fique em paz. É um ajuste que está acontecendo por dentro. E se você está vivendo essa fase agora, tem uma coisa muito importante para você lembrar. Você não precisa ter todas as respostas imediato, cara. Muitas das perguntas não tem resposta imediatamente. Faz a pergunta e esquece, não, só faz a pergunta. Questionar não significa que você precisa resolver tudo de uma vez. Às vezes só o fato de você ter começado a fazer as perguntas, como eu falei lá no começo do vídeo, já é um sinal de maturidade acontecendo. Já é ele trabalhando. E com o tempo, as respostas vão ficando mais claras. Outras vão se ajustando no caminho. E algumas, simplesmente, você vai deixar pra trás porque já não faz sentido. O mais importante aqui, velho, não é ignorar esse movimento interno. Não é fingir que ele não acontece. Porque muitas das vezes essa fase de questionamento, ela parece confusa e você acaba deixando de lado. E não, cara. Ela é uma expansão. Ela faz parte. O primeiro passo do entendimento é a confusão. Não entre em crise, não fique desesperado. É a consciência ficando melhor, ficando mais ajustada, mais refinada. E olhando para trás, muita gente percebe que foi exatamente nesse período, quando tudo começou a questionar, que começou a vida a mudar um pouco de direção. Você pode ver. Sempre a pessoa tem aquela virada de chave. Quando foi? Foi quando você deu começou a fazer aqueles questionamentos. E às vezes, cara, é desse jeito. Não é sobre você ter certeza de tudo. Mas quando você finalmente tem coragem, cara, de questionar tudo que você aceitou pela vida inteira. Vai ver que expansão e que loucura que é você começar a ver tudo que você aceitava antes, você começar a ter uma visão diferente. Beleza? Então, ó, muito obrigado pelo vídeo. Tamo junto. Até amanhã. Valeu!